quando eu estou dirigindo, é muito comum eu me perder. Eu sou muito bom, eu tenho um GPS dentro da minha cabeça aqui, mas às vezes a gente está indo por um lugar, aí de repente você bobeia um pouquinho e você percebe assim pelo retrovisor que passou onde você tinha que ter entrado, né? Tinha que ter entrado à direita e passou, aí já foi, né? E quando isso acontece, quando a gente perde a rota, a gente perde o rumo, o que a gente tem que fazer é procurar o primeiro retorno, tá? E poder então, através dele, voltar, né, e tentar pegar a rota original. Se a gente está usando um GPS, quando acontece isso, o GPS imediatamente ele recalcula a rota, né? Ele começa a girar um pouquinho, daqui a pouco ele fala recalculando, e ele começa a te dar novas diretrizes em relação à sua volta, a te levar de volta ao caminho original, né, que você deveria seguir. Mesmo com o GPS, mesmo quando você usa um GPS, às vezes a gente acaba se perdendo, né? Por exemplo, uma placa de sinalização mal colocada, né, de sinalização, né? Às vezes o GPS ele diz que você deve entrar, né, em tal lugar, em tal rua, tal, e de repente tem uma placa ali dizendo que você não pode fazer aquilo, né? Ou então uma rota que não está explicitamente clara. Eu já tive várias situações assim em São Paulo, em Campinas. Às vezes eu estou indo para um caminho e de repente o GPS diz lá que é para você virar à direita. E aí quando você chega na esquina para virar à direita, você vê que é uma bifurcação, né? Tem uma direita, mas você pode ir bem fechado ou você pode ir um pouquinho mais aberto. E agora, né? Qual que é? Aí você tem que tentar identificar a rua para você poder entrar na rua certa. Então, é comum nós errarmos, não é? Quando a gente está dirigindo, né? E quando isso acontece, o que a gente tem que fazer, como eu disse, é procurar o retorno. Como é que eu faço para retornar ao plano original, né? A rota original? Quando nós vamos vivendo a nossa vida, ao longo da nossa vida, essa realidade de nós errarmos, de nós perdermos o rumo, também acontece. Ao longo da nossa vida, eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu o suficiente para ter como prova evidente em si mesmo de como a gente muitas vezes perde a rota, né? De como muitas vezes a gente comete equívocos, a gente comete erros, a gente pega rumos errados, né, na vida da gente. E quando isso acontece, às vezes nós temos algumas posturas diferentes, né? Por exemplo, algumas pessoas erram e elas insistem em permanecer erradas, né? Ou por orgulho, por vaidade, por resistência, ou por ser, sei lá, cabeça dura mesmo, né? Ela insiste em continuar por aquele caminho, né? Até que alguma coisa, sei lá, mais catastrófica, mais grave acontece, e aí a pessoa então resolve trazer a vida dela de volta para a rota. Algumas vezes nós erramos e seguimos por esse erro, né, ou esse caminho errado que nós tomamos por algum tempo na nossa vida. Não por opção, mas porque o erro gerou circunstâncias, né? Então aquele erro trouxe uma série de circunstâncias e a gente tem que lidar com aquelas circunstâncias para a gente conseguir então retornar à rota correta da vida da gente. Outros erros a gente tem a oportunidade de corrigir rapidamente, né? A gente erra, mas logo a gente consegue consertar, a gente consegue resolver aquela situação. E tem erros que a gente comete que a gente consegue resolver imediatamente, né? A gente erra e a gente fala, não é isso aí que eu tinha que ter feito, né? E aí a gente já resolve aquilo, né, de imediato. A gente já pede perdão, ou a gente já vai atrás de corrigir a situação de alguma maneira, de alguma forma. Um dos ensinos que nós encontramos relacionados ao Evangelho, nas Escrituras, diz respeito a essa questão de o que fazer quando nós erramos, o que fazer quando nós nos desviamos da rota certa. A Bíblia chama isso de conversão. Conversão. Quando nós erramos, nós precisamos voltar. E a palavra que a Bíblia usa para isso é essa palavra conversão. A palavra conversão, ela tem esse sentido nela mesma, né? De você pegar o caminho de volta. Como a própria palavra diz, conversão tem a ver com
com um ponto de retorno, né? De você encontrar um ponto de retorno. O que as Escrituras nos dizem sobre a vida humana é que todo ser humano, ele nasce desconectado de Deus. Ele, de certa forma, todo ser humano ele já nasce numa rota errada. Tá? Ele já nasce, a palavra que a Bíblia usa para isso é perdido. Tá? Ele já nasce perdido. Se a gente comparasse a vida humana com essa questão de uma viagem, né, de carro, todo ser humano ele já nasce numa estrada errada, ok? E ele tem que encontrar um ponto de conversão para pegar a rota certa, pegar a estrada certa. E a Bíblia nos apresenta isso porque o ser humano ele nasce nesse estado de rebelião contra Deus. O nosso coração ele é naturalmente rebelde contra o amor de Deus e contra o governo de Deus para a nossa vida. Por isso todos nós, todo ser humano, indistintamente, precisa encontrar esse ponto de conversão. E esse ponto de conversão, a Bíblia chama de arrependimento. Okay? Esse ponto de conversão, na jornada da nossa vida, esse lugar que a gente precisa encontrar para fazer o retorno, ok? Para Deus, a Bíblia chama de arrependimento. Ao longo da nossa vida, nós precisamos do processo de arrependimento ser uma experiência contínua. Okay? Eu acredito que um dos equívocos que a gente comete no que diz respeito à perspectiva da conversão, que envolve essa questão do arrependimento na vida da gente, é que muitas vezes nós atrelamos essa ideia a um momento da vida da gente. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia realmente fala com muita clareza que nós precisamos nos converter para Deus. A questão é que nós muitas vezes entendemos esse negócio de nos converter para Deus como sendo uma atitude pontual na vida da gente, algo que a gente faz uma vez. Isso seria assim se a nossa vida não fosse uma jornada existencial, mas ela é, nós estamos vivendo. Quando nós voltamos o nosso coração para Deus, nós não deixamos de viver aqui, nós não deixamos de estar influenciados pelas realidades que nos cercam, nós não somos transferidos para o céu, nós não somos transformados em anjos. Nós continuamos lidando com todas as circunstâncias e situações que nós lidávamos antes na nossa vida. A diferença é que agora nós temos um GPS, né, com a gente, que vai nos ajudar então a seguirmos adiante. Quando a gente fala sobre arrependimento, há um salmo na Bíblia que é clássico quanto a isso. Okay? É o salmo de número 51. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, nesse texto do Salmo 51, porque eu gostaria de usar esse salmo, que foi inspirado por Deus através de Davi, para que nós pudéssemos aprender algumas lições relacionadas a essa questão de nós encontrarmos retornos, pontos de retornos, através do arrependimento, para a nossa caminhada, para a nossa existência, para a nossa vida. Esse salmo foi escrito por Davi, quando Davi, depois de Davi ter cometido uma ação de adultério com uma mulher chamada Batseba. A história a respeito do que aconteceu está lá em 2 Samuel capítulo 11. Okay? Em 2 Samuel capítulo 11, que é um livro do Antigo Testamento, você pode encontrar a história do que aconteceu. Davi, eu vou resumir a história aqui para você. Davi, de acordo com a Bíblia, foi o homem segundo o coração de Deus. Deus diz para Samuel que ele encontrou um homem segundo o seu coração, através do qual ele poderia então reinar, através desse homem, entre a nação de Israel, porque ele faria tudo de conformidade com a vontade de Deus. E Davi é esse sujeito que anda com Deus então, e ele se torna rei em Israel, e Davi é um guerreiro, e ao longo da sua jornada, né, primeiro como pastor de ovelhas, e depois como soldado, e depois como rei, ele vai realizando a vontade de Deus no que diz respeito a conduzir a nação de Israel a viver um estilo de vida de acordo com aquilo que Deus desejava para a nação de Israel.
E Davi tem que lidar com muitas batalhas, muitas guerras ao longo da sua vida. E quando a gente chega em 2 Samuel, no capítulo 11, nós somos, na verdade isso já é apresentado para a gente no capítulo 10, mas nós somos introduzidos a um momento da vida de Davi, onde o reino de Israel já é um reino estabelecido. Os inimigos, as nações ao redor de Israel, eles já olham para Israel com respeito. E quando a gente chega no capítulo 11, nós somos informados que Davi, ele está no seu palácio, mas o texto diz que era um ano que Davi, na verdade, como rei, deveria ter ido à guerra, liderar os seus exércitos. Mas Davi está já tão confiante que ele não sente a necessidade mais de ir. Ele deixa os seus líderes, os seus capitães, generais, cuidarem das batalhas. E ele está no seu palácio. E do seu palácio ele avista a casa da vizinha. E a vizinha estava lá desprevenida tomando banho. E ele olha para Batseba e fica tomado de paixão por ela. Uma paixão desenfreada e descontrolada. E como rei, ele manda trazer Batseba e ele se relaciona com ela. E naquelas situações assim que são bem peculiares, né? A vida, mas elas são concretas, elas são reais. Ele tem um relacionamento com Batseba e nesse relacionamento Batseba fica grávida. E quando ele fica sabendo que Batseba está grávida, e Batseba é esposa de um dos oficiais de Davi, chamado Urias, um dos valentes de Davi, um dos guardas que faziam parte da guarda pessoal de Davi. E Urias está na guerra. E quando Davi fica sabendo que ela está grávida, ele manda trazer o marido dela da guerra para ver se ele acaba tendo um relacionamento com Batseba e assim fique parecendo que o filho é de Urias. Mas todas as estratégias que Davi usa não dão certo. Então Davi, ele toma uma decisão também impensada. Ele toma a decisão de mandar matar Urias. Ele coloca uma carta de pena de morte nas mãos de Urias e manda ele entregar ao supremo comandante, ao general supremo dos exércitos de Davi, chamado Joabe. E ele entrega aquela carta para Joabe, Urias entrega a carta para Joabe, sem saber que ele está entregando a sua sentença de morte. E na carta Davi está dizendo para Joabe, coloque Urias, quando a batalha estiver mais feroz, coloque Urias na frente, porque eu quero que ele morra. E Joabe, como um soldado fiel de Davi, não questiona as ordens. Quando a batalha está mais intensa, ele coloca Urias na frente. Várias pessoas morrem nessa batalha, dentre eles morre Urias. O recado chega então até Davi, e Davi toma para si que a situação está resolvida. Ou seja, está tudo resolvido, Urias morreu, ninguém vai ficar sabendo, agora eu posso tomar a Batseba como minha mulher, como minha esposa, porque ela é viúva, e está tudo certo. Só que tinha alguém que estava sabendo. Deus estava sabendo. E aí Deus envia até Davi um profeta. Profeta é um problema. Profeta quando vai a rei, entendeu? Profeta quando vai diante de reis é um problema. E o Natan foi diante de rei. É um problema para o rei e é um problema para o profeta, porque o profeta pode morrer também. O rei pode não gostar da notícia e manda matar o profeta. Mas o profeta Natan vai até Davi, conta uma historinha para Davi. Davi era um homem justo. Mas como fez tudo isso? Para você ver. Tomamos caminhos errados. E Davi tomou um caminho errado. Mas Davi era um homem de coração justo. E quando ele ouve a história de Natan, que tinha a ver com um homem que pegou uma ovelhinha, de um lá que só tinha uma ovelhinha, ele fica indignado e fala que essa pessoa tem que morrer. E Natan fala para ele, você é a pessoa. Porque você podia ter qualquer mulher do reino e você pegou a mulher de Urias. Assim diz o Senhor e dá-lhe uma chapuletada. E aí então, qual é a reação de Davi? A reação de Davi é esse salmo. O coração de Davi é tomado de arrependimento. E ele rasga suas vestes. E ele compõe, então, inspirado por Deus, esse Salmo 51, que se transformou num clássico no que diz respeito a nos ajudar na palavra de Deus, a lidarmos com pontos de retornos na nossa vida. A primeira lição que eu quero destacar desse salmo para a gente, sobre o arrependimento, é que o verdadeiro arrependimento, ele é fruto do reconhecimento do nosso estado. Veja, nos versos 3 a 6, Davi faz uma confissão
E a confissão que Davi faz expõe claramente a consciência que ele ganhou a respeito do seu estado, quando ele ouve Natã dizer para ele: assim diz o Senhor, você pecou. Você saiu da rota certa. No verso 3, nós vemos que Davi reconhece que o problema estava nele. Olha o verso 3, ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. No verso 4, Davi reconhece que seu erro é primariamente um erro contra Deus. No verso 4 ele diz: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. No versículo 5 e 6, Davi reconhece que existe uma tensão entre a sua natureza humana e aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Versos 5 e 6 ele diz assim: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Eu sou assim. E no verso 6 ele diz: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. É muito interessante porque Davi diz: olha, eu sei que eu sou pecador desde que eu nasci. Esse é meu estado, essa é a minha realidade, mas eu sei também que tu desejas um coração cheio de verdade. E no meu coração o Senhor está ensinando sabedoria. Então ele vê essa tensão que existe entre a sua natureza humana, desde do seu nascimento, que já nasce nessa rota errada, e essa nova realidade que Deus mesmo tem gerado no seu coração. Davi mostra para a gente, portanto, com essas constatações, que o arrependimento, ele é fruto de nós reconhecermos o nosso estado verdadeiro. E isso é uma situação, quando a gente pensa na nossa sociedade, bastante complexa, porque é uma realidade que vai na contramão da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade que nos incentiva a isentarmos-nos dos nossos erros. Nós somos estimulados desde cedo a varrer a nossa sujeira para debaixo do tapete. Desde cedo nós somos estimulados a agir de fato como Davi. Vamos eliminar aqueles que podem nos comprometer. Vamos manter as coisas no escuro. Se a gente conseguir manter as coisas ocultas, então está tudo resolvido, está tudo certo, nós não vamos ter nenhum problema. Essa é a perspectiva da nossa sociedade. E quando a realidade vem à tona, o que a nossa sociedade nos ensina ou nos motiva, não é a ação que nós vemos que Davi toma aqui. Não é olhar para nós mesmos e falar: opa, peraí, o problema realmente é comigo, sou eu. Eu sou arrogante, eu sou soberbo, eu sou vaidoso, eu sou lascivo, eu sou. Não, o que a gente faz? Nós queremos arrumar problemas ou a desculpa do que nós somos nos outros. Ou eu agi assim por causa de fulano, eu agi assim por causa do ciclano, eu agi assim porque Beltrano. Nós vemos isso o tempo todo. Veja, eu coloquei alguns exemplos aqui. O casamento, por exemplo, não deu certo porque o cônjuge não me compreendia. O problema não sou eu, o problema é o cônjuge. O adolescente ou o jovem, ele é violento porque os pais não deram amor ou atenção para ele. Nós vemos isso o tempo todo nas notícias da televisão. Uma agressividade foi cometida porque o meio que a pessoa cresceu a motivou a isso. E outros exemplos assim. E você pode olhar para você mesmo, para a sua própria história, e perceber muitas vezes isso. Nós estamos sempre tentando arrumar as desculpas para os nossos erros em cima de outras pessoas. Dizendo: mas a pessoa que não me compreendeu. Mas eu estou assim porque fulano agiu daquela forma, daquela maneira comigo. Mas eu pensei desse jeito porque ciclano também estava assim. Mas também eu cometi adultério porque Batseba estava tomando banho nua. Na minha porta, na minha janela. Veja, Davi podia arrumar um monte de desculpas.
Ele podia dizer, não, mas peraí, o negócio foi com Batseba. Eu fui tentado. Ele podia ter chegado para Natan e falou, mas você também já viu que mulherão que Batseba é? Rapaz, assim não é rei que aguente. Mas Davi não faz nada disso. Davi, quando ouve, ele olha e diz assim, eu pequei. Ele não fica arrumando desculpas, ele não fica arrumando circunstâncias, situações, pessoas, para que ele possa transferir a sua culpa. Não, ele olha para si e ele diz, eu pequei. E mais, ele diz, antes de qualquer coisa, eu pequei contra o Senhor, contra Deus. A nossa sociedade não assimila isso, sabe por quê? Porque cada vez mais o nosso mundo contemporâneo tira Deus de cena. Cada vez mais a nossa sociedade lê a história, lê a vida, lê as circunstâncias, deixando Deus de lado. E quando a gente deixa Deus de lado, pecado vira problema. Porque pecado só é pecado se há um Deus que é santo. Senão não é pecado. É problema. É um problema que nós temos, um problema que a nossa sociedade tem. A primeira lição, então, que o Salmo 51 nos dá sobre arrependimento é que não devemos jogar a culpa sobre outros. Mas nós precisamos assumir o nosso real estado. A palavra de Deus nos diz que todos nós, indistintamente, todos nós, todo ser humano, todos nós somos pecadores. Todos nós somos maus. E nós não somos maus porque a gente faz coisa má. Nós fazemos coisas más porque nós somos maus. Nós somos maus porque todo ser humano nasceu desligado de Deus. E Deus é a fonte de todo bem. Veja, a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 3, versículo 9 e 23, não há nenhum justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu não me surpreendo quando eu encontro tantas pessoas querendo queimar esse livro. Fazendo um esforço enorme para tentar desacreditar aquilo que a Bíblia diz. Sabe por quê? Ela é extremamente ofensiva. Ela é extremamente clara, rasgada, no que diz respeito a gente. Ela não floreia. Portanto, ao longo da nossa jornada, da nossa vida, quando nós erramos, quando nós perdemos a rota, o que nós precisamos fazer é concordar com aquilo que a Bíblia e com aquilo que o Espírito Santo de Deus nos dizem. O que nós precisamos fazer é reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa culpa, ao invés de ficarmos procurando alguém para culpar. Como fez Davi. Isso é fantástico na Bíblia. É fantástico em relação ao Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho é a única realidade que nos propõe que se a gente assumir a nossa falha, então nós somos justificados. Nós temos a oportunidade de sermos reconduzidos. A nossa sociedade nos ensina que se nós assumirmos as nossas falhas, então nós vamos apresentar para o mundo uma figura frágil, uma figura que vai ser denegrida, uma imagem que não vai ser vista como especial pelas pessoas. Mas a Bíblia diz para a gente que fazer isso é justamente o contrário diante de Deus. Veja, 1 João 1,8 diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Veja, o incentivo da Bíblia, então, não é para que a gente tente mostrar para as pessoas que nós temos uma vida certinha. Não, o incentivo da Bíblia para a gente é a gente ter a coragem de assumir que, na verdade, nós temos uma série de realidades na nossa vida que precisam ser trabalhadas, consertadas, mudadas, transformadas, lapidadas.
Nós estamos em reforma, nós não estamos prontos. E Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com nós não admitirmos isso. Mas uma segunda lição que o Salmo traz para a gente é que o verdadeiro arrependimento nos conduz de volta para a rota certa. Eu comecei mostrando Davi, olhando e falando a respeito de si mesmo, mas o Salmo não começa assim. O Salmo é uma oração. O Salmo começa com Davi reconhecendo aonde é que ele poderia encontrar a solução para a correção do seu percurso. O Salmo é essa oração de confissão. Ele começa com Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apagas as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. É assim que o Salmo começa. Porque ele é uma resposta direta àquilo que Deus falou para Davi através de Natã. Você pecou. Tinha um companheiro de Davi, um sujeito contemporâneo de Davi, que também fora rei antes dele, chamado Saul. E todas as vezes que Saul pecava, aí um profeta chegava diante de Saul e falava para ele: cara, você errou. Sabe o que ele fazia? Ele tentava justificar o porquê que ele errou. E falava para o profeta: olha, ora para mim, ore por mim, para que Deus não me puna. Mas o que Davi faz? Ele não tenta se justificar, ele fala: é isso mesmo. Mas ele volta imediatamente para aquele que poderia justificá-lo. Ele volta-se para Deus. E ele diz: nossa, eu pequei, então Senhor tem misericórdia de mim. E o Salmo, a oração segue nessa mesma dinâmica nos versículos 7 a 12. E essa é uma outra questão que vai na contramão da nossa cultura contemporânea. Porque a nossa cultura, a princípio, nos leva a uma recusa de reconhecer o nosso real estado. Que os nossos equívocos, nossos erros, nossas falhas, têm como ponto central nós mesmos. E não as circunstâncias, não os outros, mas nós mesmos. E quando, por causa de situações alhures, a gente chega a reconhecer isso, o que a nossa sociedade faz? Ela nos incentiva a resolvermos o nosso problema. É isso que ela faz. Opa, se você reconhece que você realmente errou, que não tem jeito, a falha é sua, então você precisa consertar isso. É responsabilidade sua consertar isso. E aí, por exemplo, a nossa sociedade diz que nós precisamos procurar um terapeuta para que ele nos ajude a compreender os nossos dilemas e como lidar com eles. Nada contra os terapeutas aqui, ok? Mas é a ideia de que você tem que resolver isso. A nossa sociedade nos incentiva, nos diz que nós precisamos nos esforçar para tentar corrigir o que fizemos de errado, para que então tenhamos condições de lidar com aqueles que foram afetados por nosso erro. Vou tentar resolver aqui para então eu chegar para a pessoa e falar: ó, eu fiz isso aqui, mas está aqui, ó, eu já consertei. A nossa sociedade diz que nós precisamos nos dedicar para sermos bons, para fazermos o bem, sermos mais religiosos, porque assim os nossos acertos serão maiores do que os nossos erros. E aí nós vamos poder dizer: não, tudo bem, eu errei aqui, mas olha quanta coisa boa eu fiz aqui também. Esse é o incentivo da nossa sociedade. Sabe qual é o nome que a Bíblia dá para isso? Para essas ações? O nome que a Bíblia dá para essas ações é orgulho, soberba. E essa é a única postura que a Bíblia diz que resiste, que tem o poder de resistir à graça de Deus. Nosso orgulho, nossa soberba, impede a ação da graça de Deus. Não porque Deus não seja poderoso, mas porque Ele não admite agir em orgulhosos e soberbos. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Então essa postura, ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia dele. O que a Bíblia nos ensina a respeito de arrependimento é que nós devemos nos voltar para Deus, como fez Davi, porque Ele é a única fonte que pode de fato nos ajudar a lidar com a realidade do nosso erro.
Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja o que as Escrituras nos dizem. Ela nos incentiva a confissão. Ela diz: se você confessar, se você admitir, se você se render, se você se entregar, se você quebrantar teu coração, Deus vai te perdoar. Deus vai te trazer de volta para a rota certa. Mas aí o nosso orgulho fala mais alto muitas vezes e a gente diz: não, eu não vou admitir isso, mas ele também errou, mas ela também errou. Por que só eu que tenho que admitir? Veja, Davi não pensou em nada disso. Davi voltou o seu coração imediatamente para Deus. A proposta da nossa sociedade, que insiste em seguir a rota diferente de Deus, é que se a gente falhou, então nós precisamos procurar, por nosso próprio esforço, alguma forma de nós corrigirmos a nossa falha. E aí sabe o que isso fica parecendo? É como você errar o caminho, está com o GPS no carro, erra o caminho, e aí você quer consertar. O GPS está dizendo, recalculando, vira para trás, não, mas eu acho que se eu virar para cá vai ser melhor. E você sabe que você tem que voltar, mas você não quer dar ouvido àquilo que o GPS está dizendo para você. Você quer corrigir a rota por conta própria. E o que isso gera? Faz com que a gente se torne cada vez mais perdidos. Nós ficamos cada vez mais perdidos. O que a gente tem que fazer é parar e escutar. A proposta do Evangelho é que nós peguemos o retorno que Deus colocou diante de nós. E que nós nos voltemos para a direção correta, através desse retorno. E o retorno, como eu já disse, chama-se arrependimento. Veja só, olhe para a sua Bíblia comigo, no Salmo 51, nos versículos 7 até o 12. Veja como Davi age. Davi nos mostra nesse salmo que o reconhecimento que nós temos do nosso estado deve nos levar de volta a uma plena dependência de Deus. No verso 7, Davi mostra que é Deus quem pode nos purificar completamente das marcas do nosso pecado. Veja o que ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. No verso 8, Davi mostra que é Deus quem pode renovar o nosso estado emocional. Por causa do pecado, Davi estava em angústia e ele diz: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. É Deus quem pode devolver então para nós o nosso estado emocional. É Deus quem pode fazer com que todas as nossas transgressões não continuem nos angustiando. É Ele, somente Ele, que pode fazer com que a gente se sinta perdoado. É o que ele coloca no verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. No versículo de número 10, Davi mostra que é Deus quem pode nos dar um coração renovado e capacitado para não continuar cometendo os mesmos erros, ou o mesmo erro. No verso 10 ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. No verso 11 ele mostra que é Deus quem pode nos manter conectado a Ele. Davi não diz: olha, eu preciso orar mais para que eu possa estar mais perto de Deus. O que ele pede é: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. É o Senhor quem pode fazer com que eu permaneça conectado a ti. No verso 12, na primeira parte, ele mostra que é Deus quem pode restaurar a alegria da salvação no nosso viver. Ele diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação. E na segunda parte ele mostra que é Deus quem pode nos dar a capacidade de obedecer. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Nada é feito por Davi. A fonte de tudo é Deus. Por isso que ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque somente Deus é aquele que pode fazer todas essas realidades acontecerem na nossa história, na nossa vida. Ele é aquele que gera a realidade da conversão, ou do arrependimento no nosso coração, que nos leva à conversão. Como é que Deus
poderia fazer todas essas coisas que Davi está pedindo. Deus poderia fazer todas essas coisas que Davi está pedindo, porque Ele já havia definido antes da fundação do mundo, que Ele iria redimir, perdoar nossos pecados, nossa rebelião, através daquilo que Jesus Cristo faria por nós. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não de algum pecado, mas de todo pecado. Então, seja lá qual for o nosso desvio, seja lá qual for o nosso erro, o ponto de retorno, o ponto que nos leva de volta ao caminho correto, é sempre o mesmo. É arrependimento, é olharmos para a cruz e reconhecermos que aquilo que nós precisamos para nos conduzir pela rota certa na nossa vida, nos foi oferecido em Jesus Cristo. Naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Através da sua morte e da sua ressurreição. Deus olha para gente como eu e como você, gente como Davi. Não mais na perspectiva do que nós fazemos de certo e do que nós fazemos de errado. Mas na perspectiva daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Quando eu acolho isso, então Deus pode tomar os meus erros, pode tomar os meus pecados e perdoá-los. E pode me conduzir de volta para o caminho certo. A última lição que esse salmo nos dá sobre o verdadeiro arrependimento é que ele nos motiva a seguir adiante na estrada da vida. Nos versículos 13 até o 17, o salmo nos mostra que o arrependimento de Davi levou Davi a um anseio, a um desejo, a uma postura de vida diferente. E este é um outro ponto que é também bastante confuso dentro da nossa sociedade. Sabe por quê? Porque por um lado, há pessoas na nossa sociedade que quando olham para alguém que errou, olham para alguém que falhou, acham que essa pessoa não tem mais nenhuma alternativa, não tem mais nenhuma opção na vida. Essa pessoa falhou, essa pessoa errou. Muitas vezes nós agimos assim, uma pessoa falhou com a gente, uma pessoa errou com a gente de verdade. O que a gente faz? A gente faz essa escolha. A gente corta a pessoa dos nossos relacionamentos. A gente deixa ela de fora, a gente desiste dela, a gente abandona. A gente diz, essa pessoa não tem mais nada a ver comigo. A nossa sociedade nos incentiva muitas vezes a essa postura, mas veja, essa postura não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho, ele traz a boa notícia de que sempre há um ponto de retorno. Sempre há uma conversão, sempre há arrependimento, sempre há oportunidade de voltar. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, nos conta uma história, uma parábola. Jesus conta uma parábola que ensina justamente isso. Nós chamamos essa parábola de a parábola do filho pródigo. Mas Tim Keller diz que nós deveríamos, na verdade, chamar essa parábola de a parábola do pai pródigo. Na verdade, o centro dessa parábola é o pai, é aquilo que o pai faz. Em síntese, essa parábola nos ensina que, diante de Deus, nós sempre temos a oportunidade de voltar. Nós sempre temos a oportunidade de retornar. O filho abandona a casa do pai, gasta tudo aquilo que ele tem, joga a herança dele no lixo, e quando ele está como um mendigo, quando ele não tem mais nada, não tem aonde cair morto, está dividindo comida com porco, ele resolve voltar para casa. E a ideia dele é voltar para casa como um escravo. Mas quando ele vai chegando em casa, o pai o vê, o pai o recebe de volta como um filho. Ele diz, esse meu filho estava perdido. E aí a história fala-nos a respeito de um irmão mais velho.
Um irmão mais velho que quer ter essa postura que a nossa sociedade diz que nós devemos ter com as pessoas que falham e erram com a gente, descartá-las de vez. O irmão mais velho diz: não, eu não vou entrar na festa que o senhor está dando para esse teu filho. Olha o que ele fez, ele esbanjou tudo que você tinha, ele errou e agora o senhor recebe de volta como se tivesse tudo certo. E o pai diz: este teu irmão estava perdido e foi achado. Então, se Deus nos recebe de volta, se sempre há um ponto de retorno para com Deus, proposto pelo Evangelho, isso precisa gerar no nosso coração um ponto de retorno das pessoas para conosco também. Por outro lado, a nossa sociedade, muitas vezes, essa situação de andar novamente pela rota de Deus é uma situação muitas vezes complexa, porque, por outro lado, a nossa sociedade, algumas vezes, nos incentiva frente a essa realidade da graça de Deus, a achar que então não importa o que a gente faça de errado, a gente pode continuar vivendo a nossa vida do jeito que a gente bem entende, porque, afinal de contas, Deus nos ama e Ele sempre vai nos receber de volta. Mas veja, isso também não condiz com o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos diz que quando nós realmente somos afetados pela realidade da graça de Deus, então o nosso coração agora anseia viver por aquele que por nós morreu e ressuscitou. Em outras palavras, nós não queremos mais andar por uma rota errada. Nós queremos voltar para a rota certa e nós queremos andar na rota certa. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, sobre isso, ele diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É exatamente isso que Davi faz. Davi reconhece o seu estado, Davi reconhece que o ponto de retorno, aquele que pode lidar com a realidade dele é somente Deus. E quando ele leva a sua situação diante de Deus, então o resultado disso, o reflexo disso, é que Davi quer continuar vivendo a sua vida na rota de Deus. Assim, juntamente com Davi, quando nós experimentamos a graça de Deus se renovar sobre a nossa vida, nós devemos continuar a nossa jornada com o propósito de expressarmos novas atitudes do nosso viver. Veja, Davi mostra que ele quer viver agora com o propósito de ter uma vida que compartilhe os ensinos do Evangelho. Com Davi, nós devemos desejar viver assim. No verso 13 ele diz: então, ele pede para Deus perdoar e tratar com ele e restaurar a sua vida. E o resultado disso é que ele diz: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Com Davi, nós devemos ter como propósito uma vida de louvor pelo perdão que nós recebemos da parte de Deus. No verso 14 ele diz assim: livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ele está pensando no Urias que ele matou. Ó Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Nossa vida expressará esse louvor referente a um Deus que é justo. Com Davi nós temos que ter o propósito de proclamarmos o Evangelho para que outros também possam louvar a Deus. No verso 15 ele diz: ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. E nos versos 16 e 17, nós somos incentivados com Davi a ter como propósito de substituirmos o nosso coração orgulhoso por um coração quebrantado e contrito. Davi diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Eu vou contemporaneizar isso aqui. O que Davi está dizendo é o seguinte: não adianta eu tentar resolver isso, trazendo para o Senhor um monte de sacrifícios, um monte de holocaustos, resolver o problema, trazendo ofertas para o Senhor, tentando ser melhor para o Senhor. Não, o que o Senhor quer
No verso 17 ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Voltando ao texto do Novo Testamento que eu tenho usado para fazer diálogo com esse texto do Salmo 51, em 1 João 2, 5 a 6, a palavra de Deus nos diz: mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Davi queria andar nos caminhos de Deus. Falhou. Mas o seu desejo era retornar e andar nos caminhos de Deus. Na perspectiva bíblica, o arrependimento é uma atitude que nós devemos manter em nosso coração. Arrependimento não é um sentimento. Ah, mas eu não estou me sentindo arrependido. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma atitude. Uma atitude. O sentimento vem depois. É uma postura. Todos os dias nós devemos trazer à mente o Evangelho. Todos os dias nós devemos trazer à mente que nós vivemos livres da culpa, porque nós somos perdoados em Jesus Cristo. Todos os dias nós precisamos olhar para a cruz e entender: ali está o meu ponto de retorno, meu ponto de conversão. Quando compreendemos isso, então o arrependimento será uma prática cada vez mais automática na nossa vida. Compreender isso não vai fazer com que você não erre mais. Não vai fazer com que eu não erre mais. Infelizmente, eu gostaria muito de não errar mais. E esse dia vai chegar, quando o reino de Deus chegar plenamente. Mas até lá, eu vou continuar errando. E você também vai continuar errando. Mas a boa notícia aqui é que o arrependimento pode se transformar nessa realidade que faz com que a gente encontre de forma mais rápida possível o ponto de retorno. Se errarmos, nós ouviremos recalculando. E nós vamos sair imediatamente em busca do próximo retorno. O que você precisa ouvir o Espírito essa manhã dizer ao seu coração para recalcular? Ouçam. Em que áreas da sua caminhada, da sua vida, da sua jornada, você precisa novamente levar para a cruz? Eu quero convidar você para a gente terminar essa manhã com uma oração que é fruto dessa constatação de Davi. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não rejeitarás. O meu desafio para nós essa manhã é terminar orando: Senhor, retira todo orgulho, toda soberba do meu coração, Deus. Para que quando eu perder a rota, eu não insista em querer resolver isso. Eu não deseje jogar a culpa em outros. Mas eu possa imediatamente voltar meus olhos novamente para a cruz e me lembrar que o meu pecado está cravado ali, através da justiça do seu Filho, Jesus. E voltar novamente para ti. De pé, feche seus olhos, vamos orar.
Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós ouvimos, ó Deus, a palavra do Reino. E agora nós queremos experimentar o poder do Reino. Oh, vem, Santo Espírito de Deus. Gera no nosso coração um coração quebrantado, contrito. Um coração que faça a opção por aquilo que a Tua palavra nos apresenta como ponto de retorno. Arrependimentos. Oh Deus, livra-nos, ó Senhor, da soberba que a nossa sociedade nos incentiva a ter. Livra-nos, ó Deus, da atitude de saúde, sempre ficar procurando um culpado, alguém para quem a gente possa transferir a culpa dos nossos erros. Porque o único para quem essa culpa foi transferida chama-se Jesus Cristo. Que nós possamos aceitar aquilo que Ele fez por nós naquela cruz. Que a cada momento, a cada dia, em cada dimensão da nossa vida, no nosso casamento, na nossa relação com os filhos, com os amigos, no trabalho, na igreja, onde quer que nós estejamos, nós possamos sempre nos lembrar que nós estamos, ó Deus, na rota certa, quando nós estamos dependentes daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Deus, eu gostaria muito, Senhor, de não errar mais nessa rota. Mas eu sei que isso não é assim. Então o que eu quero te pedir, Deus, é que o Senhor nos dê um coração mais atento, para a gente não se desviar dela, mas também um coração pronto, para que quando isso acontecer, nós possamos imediatamente encontrar, através do arrependimento, um ponto de retorno para a rota que o Senhor estabeleceu, de vida e vida abundante, para que andássemos nela. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e te pedimos isso. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, bem como a sua disciplina e correção, acompanhe cada um de nós, hoje e a cada dia da nossa vida. Pare sobre a humanidade, até que o reino de Deus chegue plenamente